Alô, queridos. Eu estou aqui hoje para falar sobre Lucifer. Não se assuste. Lucifer, primeiramente, era o nome que os romanos davam à estrela d'alva, à estrela da manhã, que significa aquela que conduz a luz, condutora de luz. Luci, luz, fero, conduzir. Então, a estrela da manhã, a estrela d'alva, para eles, era chamada de Lucifer, porque ela os conduzia no mar. Eles tinham esta estrela como guia no mar. Tá? Então, eles chamavam de Lucifer. Mas ela nunca teve nada a ver com o diabo. Então, além da estrela, alguém mais teve esse nome? Sim, o bispo de Cagliari, o bispo católico de Cagliari, chamava-se Lucifer, Dom Lucifer, bispo de Cagliari. E ele chegou a ser canonizado pela Igreja Católica. Então ele é conhecido como São Lucifer de Cagliari. E o dia dele é dia 20 de maio. Mas a Igreja Católica não celebra, porque fica muito estranho. Por quê? Porque jogaram esse nome para cima do diabo indevidamente. Tá? E eu vou te contar a história. Tudo começou com uma heresia. Existiu no Egito um herege, um presbítero que era um herege, que ele começou a dizer que Jesus Cristo não tinha nada a ver com Deus, tá? Que Jesus Cristo não era Deus. E ele até dizia que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era heterotel, diferente de Deus, tá? Heterotel, diferente de Deus. Tá? E aí o que aconteceu? Isso gerou o Concílio de Nicéia, para discutir esse ponto, porque muita gente aceitou essa ideia do Ário de Alexandria. E até alguns bispos aceitaram essa ideia dele, que Jesus de Nazaré não era Deus, mas ele era heterotel, diferente de Deus. Tá? E foi uma confusão muito grande. Esse Concílio de Nicéia levou anos essa discussão. Tá? E aí surge então um mediador que foi São Lucifer, bispo de Cagliari. E o que ele falou? Ele disse, não, Jesus, ele não era diferente de Deus, né? Mas ele era semelhante a Deus. Ele poderia não ser um homotel, mas ele era homoitel, não é? E aí havia aquele grupo que defendia que Jesus era homotel, né? Igual a Deus. Homo significa igual, tel, Deus, né? Do grego. Então, um grupo dizia contra o Ário de Alexandria, de que Jesus de Nazaré era homotel, que ele era exatamente igual a Deus. E o grupo de São Lucifer, então entrou com uma mediação aí, dizendo que Jesus de Nazaré não era nem heterotel, nem homotel, mas ele era homoitel, semelhante a Deus. Não é diferente nem igual, é semelhante. Interessante que isso aí dá muita força, né? Uma coisa ser semelhante à outra. Por quê? Porque ser igual a gente usa muito na matemática. 2 mais 2 igual a 4. Né? Então, a matemática é uma ciência exata. Então, aí você pode dizer igual. Agora, então a discussão era essa. Diz que Jesus era igual a Deus. Tá? E aí o grupo de São Lucifer, não, ele é semelhante a Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Mas Deus é Deus e ele é o Filho de Deus, então ele é semelhante a Deus. Queridos, isso gerou uma discussão tão grande entre São Lucifer e São Jerônimo, que essa briga levou anos e anos, sabe? Então, o que aconteceu? Né, no ano 370, né, DC, claro, né, depois de Cristo, o São Lucifer morreu. Tá? Ele morreu, acabou a discussão, né? Mas São Jerônimo guardou aquilo. No ano 390, o imperador pediu para ele fazer uma tradução da Bíblia para um latim popular, para o povo poder ler. É o que a gente conhece como a Vulgata Latina, a tradução de São Jerônimo. E o que aconteceu? São Jerônimo foi traduzindo a Bíblia, né, para o latim, e quando chegou lá no episódio de Isaías 14:12, né, quando Isaías
diz como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, tal, e que se interpreta como a queda de Satanás. Então, São Jerônimo, em vez dele dizer como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, ela declarou o quê? Como caíste do céu, ó Lucifer. E aí, graças a esse expediente de São Jerônimo, Lucifer virou o nome do diabo. Mas ele nunca foi Lucifer, porque ele conduz trevas. O diabo não conduz luz, então ele não pode ser Lucifer. Ele conduz, sim, trevas, né? O reino dele é reino das trevas. Ele nunca vai chegar ao reino da luz. Então, por culpa de São Jerônimo, é que vê essa confusão aí de se dizer que o nome de Satanás, né, antes de cair, era Lucifer. Nunca foi. Nunca foi. Agora, o que acontece? O que agravou isto? É que o rei Tiago, conhecido também como King James, Rei James, né? O rei Tiago, ele mandou fazer uma tradução para o inglês e ele usou exatamente a versão de São Jerônimo. Então, a Bíblia King James, que a gente conhece por aí, ela é oriunda da Bíblia Vulgata Latina, tá? Porque ele era católico. Então, ele mandou pegar a Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata Latina, e dali foi feita a tradução para o inglês de tudo aquilo ali, toda aquela palavra, e aí o nome Lucifer entra outra vez na Bíblia, né? Então, se você observar as traduções mais originais da King James, está lá, em vez de estrela da manhã, está Lucifer. Né? Então, o povo de língua inglesa começou a ler e começou a entender que era o nome do diabo. Tá? E aí você encontra vários escritores americanos, ingleses e até outros, né, irmãos nossos de fala inglesa, de língua inglesa, que eles acreditam que o nome do diabo era Lucifer. Como nunca foi. Tá? Nunca foi e nem nunca será. Tá? Porque ele é das trevas e no juízo final ele vai para as trevas, que é o lugar dele. Tá? Então, por favor, em nome de Jesus, nunca se refira a Satanás como Lucifer. Você vai estar exaltando ele. Ele deve ficar feliz da vida quando alguém o chama de Lucifer, sabe? Então, não use essa expressão Lucifer para Satanás. Ele não merece. Ele não é Lucifer. Nunca foi. Tá? Se Lucifer, se a gente for analisar de fato, sim, a estrela da manhã, que era chamada pelos romanos, Lucifer. E São Lucifer, bispo de Cagliari, que tinha esse nome dado pelo seu pai, tá? E muito justo. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Qualquer coisa, escreve para a gente, dá o seu like aí, o seu dislike, tá bom? Se tiver alguma pergunta, faça a sua pergunta e faça aí o seu registro aí no nosso canal, tá bom? Eu creio que a gente vai ter um enriquecimento nessa troca de ideias. Deus te abençoe.